Aqui estamos, pessoal, para mais um Católico Você Sabia? Padre Felipe Neco. Padre Renan, uma alegria estar com vocês de novo nessa nova semana. Hoje, segunda-feira, dia 27, não sei se alguns têm um santo importante por aí, mas dia 27 de julho, já terminando o mês de julho, já a criançada voltando para o colégio, lá no colégio, algumas talvez nas suas atividades ainda de colégio. Nós aqui estivemos numa semaninha bastante particular, como vocês já sabem, todos estivemos aqui, só faltam 2 confirmações, esperando que saia o resultado amanhã, mas seguramente estamos todos com o coronavírus, como já tínhamos falado, mas já estamos de saída, na verdade, pois ontem e hoje para mim tem sido já os melhores dias, já como 90%, já estamos já quase calibrado, quase 100%. Já os remédios terminei hoje de manhã, foi os últimos que tinha que terminar, já um xarope, não sei que mais que coisa lá que tomamos, mas eu já estou bem já, praticamente bem já. Nós nos unimos com muita dor e com muita prece e oração também, né, de esperança, de confiança, aquelas pessoas que sofreram ou que perderam seus seres queridos para nessa pandemia. Porém, conosco, graças a Deus, os sintomas foram bem leves, né? Então nós estávamos bem dentro do que cabe, descansamos e claramente cumprindo o isolamento, né, para evitar contaminar depois a outras pessoas. Mas eu também estou agora muito bem, já quase sem sintoma. Talvez a voz ainda é um pouquinho, né, me irrita um pouco a garganta, mas isso passa. Uma boa cerveja depois desse isolamento já vai melhorar muito. Mas realmente foi também temos que agradecer muito as orações de todas aquelas pessoas que se mostraram próximas a nós, né, que pediram por nós, rezaram por nós, certamente também tem muito disso. Mas foi realmente tranquilo, não? Eu falei até ontem também, estava conversando com minha mãe, também mandei uma mensagem para minha irmã também, que estavam certamente preocupadas, que estávamos um pouquinho acima do peso, mas foi tudo bem tranquilo. Pois era isso, né? Gripe, congestão nasal, talvez um pouco de dor no corpo em alguns dias, mas estamos super bem, já saindo já praticamente todos, tem alguém já sem sintoma nenhum. Ainda estamos sem o olfato e o paladar, mas seguimos comendo igual. Ou até um pouquinho mais, porque você não sente, é igual o cachorro, né? Você continua dando comida, continua comida. Mas sim, estamos comendo bem, alimentando-nos bem, especialmente descansando bem, seguindo também os remédios que aí na unidade de saúde nos passaram. Mas estamos bem e foi uma semana bem tranquila, né? Entre descansar, dormir bem, acordar um pouquinho mais tarde, ter um período de descanso na tarde, depois Netflix e jogos e PlayStation e coisas assim, não? Eu aproveitei também para poder terminar, né, de preparar os exercícios espirituais. Eu fui convidado a gente já falou em algum momento, né, que os Legionários de Cristo fazemos todos os anos exercícios espirituais anuais. Então são 8 dias de silêncio e oração, recolhimento, silêncio e oração para renovar, uma parada na vida que sempre ajuda. De repente pode ser um dos capítulos dos episódios também nossos, poder falar no Católico Você Sabia sobre o sentido dos exercícios espirituais, porque é para todo cristão, né? Nós já falamos alguma vez isso, que nós fizemos exercícios, todos os anos fazemos. E esse ano os nossos irmãos noviços, aqueles que vão fazer os votos religiosos, o nosso noviciado está lá em São Paulo, na cidade de Arujá, vão ter os seus exercícios espirituais agora no mês de agosto. E também os nossos irmãos postulantes, os que vão receber o uniforme legionário, a batina legionária, para poder começar o seu noviciado, vão também todos juntos fazer esses exercícios espirituais, e eu fui convidado para poder dirigir essas pregações dos exercícios espirituais lá em Arujá para eles esse ano. Então agora, com esse tempo de descanso que Deus me deu, de isolamento, de não ter muito trabalho, eu aproveitei também para os últimos detalhes aí da pregação dos exercícios. Foi uma semana muito frutuosa também, de muita leitura, de muito estudo, de muita meditação também, para poder preparar bem esse momento. É isso, eu me dediquei a minha semana, né? Entre o descanso, a preparação dos exercícios e os jogos de FIFA 20 que eu ganhei do Padre Felipe, acabou a semana, passou rapidinho essa primeira semana de isolamento. Mais ou menos, teve derrotas também, mas não vamos entrar nos detalhes aqui. Mas então semana que vem você já vai, semana que vem para lá? Dia 7 de agosto estamos começando os exercícios espirituais com os noviços, né? Quase 15 dias, né? Uns 10 dias mais ou menos. Creio que
semana que vem ainda gravamos pontualmente, talvez vamos ficar devendo uma semaninha aí, ou de repente eu dou um passeio lá em São Paulo com o pai, não sei, vamos ver o que acontece. Mas provavelmente talvez uma semana a gente vai ter que dar um salto aí, uma semana, e talvez não tenhamos algumas semanas sem gravar, mas ainda creio que seria em 2 semanas ou 3. Mas vamos lá, vamos entrar então no tema, não porque já que comentou sobre os exercícios espirituais, sobre o retiro, sobre a oração, mas é um pouco nesse tema que eu gostaria de entrar. Estava lendo um dos artigos que recebo sobre uma pesquisa aplicada da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, de Dr. Mark Gray, realizou dois estudos que identificam as principais causas para o abandono dos jovens da igreja. E um dos estudos se centrava nas pessoas de 15 a 25 anos, que eu acredito que é a idade-chave na vida de muitos jovens, que foram criados na fé católica, mas que já não se identificavam com essa fé, que já não praticavam a fé católica. E dizia que uns 63% deixou a igreja entre os 10 e os 17 anos, dessa idade de 15 a 25, e a causa mais presente no abandono foi muitas vezes essa incompatibilidade entre a fé e a razão. Que as pessoas realmente experimentam um desejo de ter uma prova, uma evidência do que aprenderam, do que estavam aprendendo sobre a religião e Deus. E muitos ficavam com a pergunta: por que Deus não me fala? Por que não o escuto? Por que Deus não sempre responde minhas orações? Se Deus falou aos profetas, falou para muitas pessoas na Bíblia, por que não segue falando hoje para mim? E eu creio que, simplesmente a resposta, não desejamos estar com Ele. Não creio que todos, em algum momento da sua vida, as pessoas desejavam ter um encontro com Deus, falar com Deus. Ele é o nosso Criador, pois nosso Senhor, nós queremos amá-lo, queremos conhecê-lo, mas acredito que muitas vezes estamos demasiado, talvez, humanizados ou mundanizados, e esquecemos que devemos estar atentos a outros sinais de Deus. Que não escutar a Deus com nossos ouvidos, sua voz humana, não significa que Ele não está aí. Talvez esse desejo humano de querer escutar a voz de Deus, de ouvir realmente a Deus, pode estar presente, mas não significa que Ele não esteja conosco. Deus completou sua revelação, e talvez essa ideia, porque Deus não segue falando, se aparecendo, como fez em tantos momentos da Bíblia, porque Deus completou sua revelação aos homens por meio de seu Filho Jesus Cristo. Mas Ele continua falando a nós por meio de sua palavra. A Bíblia manifesta a voz de Deus para nós, é Jesus Cristo, e manifesta a sua vontade por meio da igreja, que Ele criou e nos deixou para ser nossa guia na caminhada rumo ao céu. A igreja, sua igreja com seus pastores, seus bispos, sacerdotes, religiosas, que nos ajudam nesse caminho rumo ao céu, rumo ao conhecimento e à experiência de Deus também. Na verdade, poderíamos até com isso já terminar aqui as perguntas, essas dúvidas já seriam mais ou menos isso. Mas vamos tratar então um pouco essa ideia. Claro, não vamos esgotar novamente, não vamos acabar de falar de tudo sobre a realidade da oração, nem de perto, porque a oração realmente são anos, são vidas, é muita prática, muita experiência, que é algo que podemos ainda aprofundar muitíssimo, e seguramente vamos seguir aprofundando, depois falando dos espirituais, tantas outras experiências de oração. Mas dá pelo menos algumas ideias iniciais sobre o tema da oração. Mas bem, as dificuldades da oração e por que é importante dedicar tempo à oração. Creio que é mais essa ideia que eu gostaria de centrar. Que eu sinto que as pessoas que fazem esse tipo de comentários, que na verdade são muitos, às vezes até nós temos essa dificuldade, que podemos cair no risco de pensar que Deus vai aparecer assim para nós, como mágica, e falar como vocês estão me escutando agora, e não é assim que funciona. Eu rio porque nós pensamos que os noviços, os padres que estão no seminário, a gente olha para eles e todos anjinhos, santinhos, mas tem algumas travessuras também, Eu me lembro que uma travessura que contam muito era quando tinha um noviço fervoroso na adoração, então ele estava sozinho na capela fazendo a sua adoração ao Santíssimo,
E um outro por trás, escondido na capela, disse: irmão João. E o irmão João olhou, não tinha ninguém, começou a tremer, a suar. E o irmão João olhou assim para o Santíssimo e falou: fala, Senhor, que teu servo escuta. Então, às vezes aprontamos essa para a pessoa entender que não. Normalmente, claro que pode acontecer, pelo amor de Deus, Deus pode tudo e Deus usa caminhos extraordinários também. Mas o caminho normal, ordinariamente, Deus não fala assim, né? Então, nossa dificuldade na oração, porque a gente não escuta a Deus, talvez é porque estamos pensando que Deus vai falar assim como nós falamos, e não é assim que acontece na realidade, né? Ou tratamos muitas vezes nossa relação com Deus, ou a oração, ou Deus mesmo, como se fosse uma máquina de Coca-Cola, né? Colocamos a ficha do dinheiro e tem que cair já a latinha. Não, colocamos o dinheiro. E a oração não é isso, não. É isso que queremos talvez entrar um pouquinho, né? E para isso, estou tomando algumas perguntinhas diretamente de um livrinho amarelo que já falamos aqui, eu já falei aqui, já falamos muito, falamos constantemente, e vocês vão ouvir muito, que se chama Catecismo da Igreja Católica. E eu vou repetir muitas vezes, porque o que, e até mesmo em homilias, várias vezes já tenho comentado, o que diferencia uma casa de uma família protestante para uma família católica é exatamente esse livrinho amarelo, que acredito todos nossos ouvintes católicos você sabia, pois deveríamos ter em nossas casas. E essa é a diferença. A Bíblia todos temos, mas o católico tem que ter o Catecismo da Igreja Católica ao lado da Bíblia. Esse livrinho amarelinho, gordinho, porque cremos não só na revelação de Deus através da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é a manifestação de Deus, nossa salvação, mas também na Sagrada Tradição, no magistério da Igreja, que está condensado, que está contido no Catecismo da Igreja Católica. Ou seja, em que nós católicos cremos, como celebramos aquilo que cremos, como vivemos aquilo que cremos e como alimentamos aquilo que cremos. E essas são as 4 partes do catecismo, de modo fácil: a profissão de fé, a celebração da fé, a vida de fé, a vida de oração. Isso é o resumo, e isso é o que nós católicos vivemos, queremos viver, cremos e celebramos, professamos. Mas especificamente estou tomando algumas perguntas do YouCat. Não, para aqueles que não sabem, se não conhecem o catecismo, vai ficar mais difícil conhecer o YouCat, também não vou conhecê-lo. Mas no contexto das Jornadas Mundiais da Juventude, tive a graça de participar já de 3 já, Rio, Cracóvia e Panamá, foi uma maravilha, estando aí com os jovens. Houve a do Rio 2013, que pois vocês aqui do Brasil sabem, certamente, e se procurou fazer uma tradução desse catecismo, que são mais de 1000 páginas, na linguagem dos jovens, como escreve o próprio Papa Bento XVI, a pedido dele na carta prefácio que tem, que ele escreve aos jovens nesse mesmo YouCat, nesse mesmo compêndio do catecismo, convidando-os a estudarem o catecismo para conhecerem a própria fé. Então, esse é o desejo, e o livro, o YouCat, está muito bem, está desenvolvido, feito em perguntas e com respostas citando partes do catecismo. Está muito bem feito e ajuda muito. E pois, entremos aí direto, né? Essa é a 4ª parte, como eu falei, a vida de oração. E a 4ª parte do YouCat começa com essa pergunta número 469, que é realmente o que é a oração. E assim ele coloca: estamos em oração quando o nosso coração se dirige a Deus. Quando uma pessoa ora, entra numa relação viva com Deus. Essa é a resposta simples que dá nessa frase, citando já 12 números do catecismo, quase, não, 6, 8 números do catecismo, e comenta que a oração é a porta para a fé. Quem ora deixa de viver de si, para si e a partir da própria força. A pessoa sabe que é um Deus com quem pode falar. Uma pessoa que ora se entrega cada vez mais a Deus. A pessoa que ora procura desde já a união com aquele com quem cara a cara se encontrará um dia. E por isso essa pertence à nossa vida cristã, esse esforço pela oração diária. Porém, não se aprende a orar como se aprende uma técnica. Não leio um livro e aprendo uma técnica de como fazer, ou vejo um vídeo. Não. Pode parecer estranho, mas orar é um dom que se obtém na oração. Crescemos na oração, pois, orando. Mas que sentido tem a oração para uma pessoa, que é uma outra pergunta, e comenta o YouCat, comenta o catecismo: nós oramos porque temos um desejo completamente infinito e porque Deus nos criou para Ele, para si.
Santo Agostinho, essa frase tão épica que seguramente já escutaram: quieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Mas também oramos porque temos necessidade. E assim disse Madre Teresa: porque não me posso abandonar a mim mesma, abandono-me a ele 24 horas por dia. Santa Madre Teresa de Calcutá. Esquecemos a Deus frequentemente, afastamos-nos, escondemos-nos dele. Mesmo que evitemos pensar em Deus, mesmo que o neguemos, ele está sempre disponível para nós. Ele que nos procura antes mesmo de o procurarmos. Ele anseia por nós, ele nos chama frequentemente. Ao falarmos com a nossa consciência, pois notamos repentinamente que falamos com Deus. Quando nos sentimos sozinhos, sem ninguém com quem falarmos, notamos que Deus está sempre disposto a conversar, a falar conosco. Quando estamos em perigo, quando estamos com medo, notamos que podemos perceber que Deus responde ao nosso pedido de ajuda. Orar é tão humano como respirar, como comer, amar. Orar purifica, orar possibilita a resistência contra as dificuldades, as tentações, o pecado na nossa vida. Orar nos fortalece na fraqueza. Orar tira a angústia, duplica as forças, permite uma respiração mais profunda. Orar nos torna felizes. Daí a importância da oração, daí porque necessitamos tomar tempo para a oração. Porque todos necessitamos dessa realidade. Todos necessitamos respirar, comer, amar, e também necessitamos sentir essa realidade na nossa própria vida. À medida que vamos avançando, né, Padre Felipe, a gente percebe que efetivamente a oração nos dá toda essa força da qual você falava, né, dessa necessidade, e por isso justamente nós sentimos essa necessidade da oração, uma necessidade, como você bem falava. A dificuldade, sobretudo no início, talvez, é que quando não experimentamos tudo isso, né, quando a oração está meio seca, quando não escuto a Deus, ou quando não sinto a necessidade de rezar, e talvez isso que eu estava pensando, né, muitas vezes, não sei se vai falar depois, mas muitas vezes não percebo tudo isso. Eu simplesmente, o Padre Felipe já assinou com a cabeça que vai aprofundar mais, então eu simplesmente queria deixar aí para vocês, eu gosto muito, muito de uma história que foi feita música. É uma música que não é muito atual, então não é muito para os nossos tempos, mas está muito bonita, se chama Rastros na Areia. Se você buscar Rastros na Areia, se não estou enganado, tem uma versão até do Chitãozinho Chororó, lá dos anos 80, 90. Rastros na Areia mostra bem essa realidade, que eu gosto muito. É uma história, me parece que é de Santo Agostinho, de quando a gente não sente Deus, o que está acontecendo na nossa vida. Então, fica aí, por favor, o convite, Rastros na Areia, busquem no Google e já vão experimentar essa realidade da qual o Padre agora vai aprofundar um pouquinho mais também, né? Não quero me adiantar. Mas é um pouco isso mesmo, né? A pergunta que segue depois é suficiente orar quando se sente vontade? Pois não, né? Imagina se eu só como só quando talvez não, eu sim comeria até sem sentido vontade, agora estamos comendo, mas precisamos da oração. Quem ora apenas quando tem vontade ou está bem disposto e não leva Deus a sério, desaprende a orar. A oração vive da fidelidade, não? Necessitamos buscar a oração também quando nesses momentos que não sentimos a necessidade de orar, quando não sentimos até mesmo vontade de orar. Mas como o meu dia a dia pode tornar-se, pois, um momento, uma escola de oração, pois eu acredito que em cada acontecimento, cada encontro pode tornar um impulso para a oração. Pois quanto mais profundamente vivemos essa união, em união com Deus, tanto mais profundamente vamos entender o mundo à nossa volta, as realidades à nossa volta, os problemas, as dificuldades, as realidades que envolvem a nossa própria vida. Quem logo de manhã já procura a união com Jesus Cristo pode tornar-se uma bênção para as outras pessoas que vai encontrar. Mesmo aquelas pessoas que não gostamos, não nos damos bem, são talvez nossos adversários ou nossos inimigos. Ao longo do dia, pois podemos lançar nossa preocupação nas mãos do Senhor, colocar nas mãos do Senhor nossas preocupações, ter mais paz dentro de si mesmo, irradiar essa paz. Posso ter meus juízos, tomar minhas decisões perguntando-me o que faria Jesus nesse momento, o que quer Jesus nesse momento, dessa situação. Posso superar através da oração
a angústia, através dessa proximidade com Deus, não vacilar, não desanimar entre situações difíceis, desesperantes, porque trago a paz dentro de mim, a paz do céu, e posso transmiti-la ao meu redor, às pessoas, ao mundo. Sou agradecido, sou alegre, vivo com alegria, vivo agradecido, mas também suporto as dificuldades que enfrento. Essa atenção a Deus é possível também no âmbito da escola, da universidade, do trabalho, na realidade do meu dia a dia, de cada dia. Mas voltamos, não quando se deve orar. Não? Acredito que essa pergunta talvez sempre é uma preocupação. Tenho que estar todo dia, todo momento pensando em Deus? Pois não. Acredito não que o mais comum na vida do cristão era oferecer uma oração na manhã, às refeições, na noite. Mas quem não ora regularmente deixará de orar em pouco tempo. Quem ama uma pessoa e não lhe dá durante todo o dia um único sinal do seu amor, talvez não a ama a sério, para a realidade dos casais, das pessoas que namoram, e hoje em dia que é tão fácil, através dos meios sociais, de comunicação, oi, como que você está? Beijo, te amo, qualquer coisinha. Esses detalhes do amor que fazem a diferença. O mesmo acontece com Deus. Quem realmente o busca, vai dando sinais constantes desse desejo de proximidade, amizade, de amor a Deus. De manhã, quando me levanto, ofereço meu dia a Deus, peço a sua bênção, peço a sua graça, a sua presença para todos os encontros e necessidades do meu dia. Lhe agradeço, lhe dou graças pela ocasião das refeições, pelo alimento que recebo, que talvez outros não tenham. No fim do dia, coloco tudo em suas mãos, peço perdão pelas minhas ofensas, pelas coisas que não fiz bem, peço paz para mim e para os demais. Agradeço o belo dia, os sinais de vida que Ele me concedeu. Essas são as oportunidades de oração. E aqui eu estou... Perdão novamente, mas aqui eu estou falando realmente não da oração sistemática, de uma oração escrita, detalhada, ou até mesmo de preces, que são importantes. Eu falo muito, o terço, o Pai Nosso, claro, sabemos que são importantes. No Brasil, essa realidade oracional, devocional, é muito constante, é muito presente. Mas eu estou falando de outro tipo de oração, então, de oração de encontro com aquela pessoa que eu sei que me ama. E isso é o que necessitamos. E muitas vezes entra a dificuldade, ou as pessoas pensar que a oração é como uma forma de monólogo, né, que eu estou falando o tempo todo comigo mesmo. É distintivo da oração, é o fato de que, o que marca a oração é esse transitar, esse passar de um eu para um tu. Dessa referência a mim mesmo para uma abertura radical a Ele, ao outro, a Deus. Quem realmente ora faz a experiência de que Deus fala e que frequentemente diz algo diferente do que desejávamos ou esperávamos. E Ele fala no nosso coração, fala na nossa própria vida, nas situações da nossa vida. As pessoas experientes em oração, narram muitas vezes que saem de um momento de oração diferente do que quando elas entraram. Às vezes as expectativas são satisfeitas, estamos tristes, somos consolados, estamos desanimados e agarramos forças para seguir adiante. Mas também pode acontecer de desejarmos esquecer aflições e passamos a uma inquietação ainda mais profunda. Queremos sossego e recebemos talvez uma missão, alguma responsabilidade mais. Um verdadeiro encontro com Deus, como acontece sempre na oração, também nos abre às vezes a caminhos inesperados e até mesmo de não obter respostas. Como eu falei, não é uma máquina de Coca-Cola, colocou o dinheiro, saiu a lata. Mas o que significa realmente termos a experiência de que às vezes a oração não resulta? A oração não procura sucessos evidentes, mas a vontade e a proximidade de Deus. Esse eu creio que é o que queremos principalmente encontrar na oração. A vontade de Deus está próximo de Deus. Precisamente no silêncio de Deus encontra-se um convite a dar um passo em frente, uma entrega absoluta, uma fé ilimitada, uma experiência infinita. Quem ora deve deixar Deus totalmente livre
para falar quando Ele quer, para realizar o que Ele quer e para se dar como Ele quer. Esse é realmente o desejo de oração, essa abertura a Deus. Frequentemente dizemos, orei, mas não ajudou em nada. Orei, mas minha vida não mudou. Orei e a situação não mudou. Pois talvez temos que orar com mais intensidade, ou com mais paciência, com mais constância. O Santo Curadares, uma vez, a um colega que se queixava talvez do insucesso da oração, pois se perguntava-lhe mais bem, não, oraste, suspiraste, jejuaste também, fizeste vigília. Pode igualmente acontecer que tenhamos pedido a Deus as coisas erradas. Não, estamos pedindo coisas que não é da vontade de Deus. Mas muitas vezes, Santa Teresa d'Ávila fala que não devemos pedir fardos leves, senão uma costa forte para aguentar o fardo que temos que carregar. E as dificuldades que muitas vezes enfrentamos na nossa vida. Mas o que significa muitas vezes não sentir nada na oração, até sentir talvez até uma aversão à oração, ou seja, querer fugir da oração ou não querer sentir gosto pela oração. Qualquer pessoa que ora tem experiências com a distração na oração. Ufa, se contássemos aqui toda a nossa vida de oração. Mais comum de tudo, né? Sentimento de vazio interior, de aridez, e como falava, até mesmo de aversão à oração, de não sentir gosto, de querer ter repulsa pela oração. Mas perseverar na fidelidade é já a oração. Não, te conta a história de Santa Teresinha do Menino Jesus, que passou muito tempo sem sentir esse amor de Deus, sentir sensivelmente. Ela sabia que Deus a amava, mas ela não sentia o amor de Deus. Pouco antes de sua morte, visitada pela sua irmã Celine, que se não me equivoco também era religiosa, pois sua irmã viu que Teresa tinha entrelaçado as mãos e perguntava: que fazes? Devias tentar dormir. E Santa Teresinha respondia que não conseguia, que estava sofrendo muito, mas que estava a orar. E ela perguntou a Teresa: e que dizes a Jesus? Ela falou: não lhe digo nada, o amo. Essa é a experiência muitas vezes, de não sentir nada, mas de dizer o amo. Algumas pessoas talvez sentem ou chegam a dizer que a oração pode parecer uma fuga da realidade, de fugir das dificuldades da vida. Quem ora não foge da realidade, ao contrário, abre os olhos para toda a realidade. A realidade primeiro desde Deus, do próprio Deus, Todo-Poderoso. E dele recebe a força para perseverar na realidade da vida, nas dificuldades da vida. Eu gosto desse exemplo que coloco, que orar é como ir num posto de gasolina, onde o combustível, a gasolina é grátis para toda a estrada, onde vamos encontrar desafios nessa estrada, buracos, o que seja, vai ser difícil a viagem, mas a oração não nos leva fora da realidade, mas nos introduz profundamente nela e nos dá a força para caminhar nessa realidade da vida. Orar não rouba o nosso tempo, mas duplica o tempo que temos. E dá sentido, enche de sentido a partir do interior da nossa própria vida. É real que podemos sentir-nos abandonados, sozinhos, como se Deus não estivesse conosco, mas eu acredito que Jesus na cruz se sentiu assim, e por isso talvez aquele grito, meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele sabia que não era assim, que ele não estava abandonado. Ele e o Pai eram um, e na cruz estava Maria, estava João, estava Maria Madalena, mas ainda assim Cristo se sentia abandonado, sozinho. E ele manifesta esse sentimento de abandono. Isso é a oração. Eu me sinto como sozinho, talvez como que abandonada, não sinto nada, mas eu sei que Deus nunca me abandona, que eu não estou sozinho. E ao manifestar, ao expressar esse sentimento, eu posso trabalhar sobre ele. Posso renovar minha confiança e meu amor a Deus novamente. E Jesus passa por isso e nos mostra que não devemos ter medo de viver essa experiência quando passemos pelo sofrimento, pela tristeza, pela solidão ou mesmo pela morte, porque podemos nos unir a Cristo e receber dele a vida nova que ele nos traz.
Jesus não passa pelo sofrimento para que nós nunca tenhamos que sofrer. E essa é uma mentalidade, pois, equívoca. Está errado, como uma decepção, porque não deveria ter sofrimento, não deveríamos ter mais morte. Podemos até ficar com raiva, como que Deus que prometeu que pois acabaria. Não, Deus não promete que acabaria com o sofrimento, que eu nunca sofreria, que eu nunca morreria. Não funciona dessa maneira, essa não é a promessa. E a promessa é que aqueles que unem seus sofrimentos e morte a Jesus estará unido a Ele na sua ressurreição. Eu gosto muito do livro de Santa Teresa, onde ela coloca toda a sua experiência, né, de experiência de vida espiritual, experiência de oração, o castelo interior ou as moradas, né, de Santa Teresa. Justamente se trata da vida da nossa alma, esse livro, Castelo Interior, a vida da nossa alma, sabendo que Deus é como nossa alma é como esse castelo, onde tem muitas moradas, e lá no interior do castelo, na última morada, é onde mora, a mais profunda, é onde Deus reside. E para chegar a essa união com Deus, temos que passar, né, as diversas moradas desse castelo, que é a nossa alma. Para entrar nesse castelo, Santa Teresa fala que se começa pela oração. E é muito interessante a experiência de Santa Teresa, da sua vida espiritual, como ela fala que tudo começa com a vida de oração, com a vida de união com Deus. Mas o que me chama a atenção aqui de tudo isso que o padre Felipe estava falando também, da experiência de Santa Teresa, que eu coloco, é que quando ela fala especificamente quando começa já a entrar na fase mística, né? Quem conhece um pouco desse livro entende melhor do que eu estou falando, né? A vida espiritual ali, Santa Teresa divide entre as primeiras moradas, que é uma fase mais ascética, né? De renúncia, de luta, até chegar já à quarta, quinta morada, que é uma fase mais de transição e de união íntima com Deus, a fase mística. Se não estou enganado, na quarta morada, onde já começa uma fase mais mística, né, onde a alma já está mais intimamente unida a Deus, e Santa Teresa usa essa expressão. A oração não consiste em pensar muito, mas sim em amar muito, né? E me chama muita atenção essa expressão de Santa Teresa. A oração não consiste em pensar muito, mas em amar muito. Está falando da oração, aquela de coração que o padre falava, né? Não aquela forçada, aquela de ler textos, mas aquela oração de coração mesmo, de intimidade. E consiste em amar muito. O padre agora falava da questão dos sentimentos, né? Como é interessante como às vezes nós buscamos sentimentos na oração, mas se nós pensamos que a oração é amar muito, eu coloco aqui o exemplo de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma mulher, de uma pessoa que ama de verdade, né? E pense na sua vida, quem é aquela pessoa que mais você ama, ou talvez a pessoa por quem você sente que é mais amado, né? Com certeza não existe em todos os momentos um sentimento presente, mas o amor está sempre presente, né? Então, uma mãe não sempre vai levantar todos os dias com aquele sentimento de vibração interior, acompanhado de emoção, de coração batendo, porque vai acordar às 5 da manhã para trabalhar pelo seu filho, limpar a casa, e limpar o quarto, e cozinhar, e com o coração batendo todos os dias. Não é assim que funciona normalmente. Às vezes é muito sacrifício, muita renúncia, às vezes está desanimada, sentimentalmente desanimada. Mas continua fazendo por quê? Porque existe amor. Então o amor não está diretamente unido ao sentimento. Claro que quando existe sentimento ajuda muito, né? Mas não necessariamente significa sentir. Quando Santa Teresa diz que orar significa amar e não pensar muito, ela implicitamente está falando isso que o padre Felipe comentava agora, né? Às vezes não vamos sentir e, no entanto, vamos continuar amando, porque disso se trata, né? Nossa relação com Deus, nossa oração de amar. Então, a oração, então, nossa busca de Deus não vai ser uma fuga do sofrimento, né? Como se os cristãos estivessem sentados, não preocupados, porque não sofrerão nada, porque não terão problemas, porque não morreremos, porque não ficaremos doentes com o coronavírus. Não vamos sofrer, vamos ficar doentes. Mas Cristo nos dá um caminho através do sofrimento para uma nova vida, e essa é a beleza do cristianismo. Algumas pessoas pensam que estariam fazendo algo errado porque estou sofrendo? Ou não estou confiando em Deus o suficiente?
ou que estou fazendo algo de errado para que minha vida seja tão difícil, tão complicada. Jesus, em seu sofrimento, estava exatamente onde deveria estar para a salvação da humanidade. Era difícil, mas ele sabia que era necessário para a nossa salvação. Ele nos mostra como sofrer é necessário para ressuscitar. Total entrega. Eu não escolhi isso, mas eu me entrego a isso. É isso que o Senhor nos ensina, e é isso que também nós temos que buscar na oração. Mas talvez, fechando essa ideia, a oração é sobre relacionamento. Às vezes não é fácil, foi o que o Renan falou, do exemplo da mãe, de um casal. Não é fácil, um relacionamento nunca é fácil. E exige de mim mesmo, exige entrega pessoal. Mas a realidade é que na oração nada está perdido, nada é perdido na oração. É um ato de amor. Só o fato de estarmos ali, de buscar esse momento com Deus. Porque estou fortalecendo o meu relacionamento com Ele. Na vida de um casal também é assim, eu me entrego ao outro, só pelo fato de estar ali com ela, ainda que não sinta muita vontade, ou não saiba muito o que dizer. O fato de manifestar meu amor com um ato de amor, de querer estar ali, já estou amando. A oração não é uma perda de tempo, é uma expressão de amor. Eu escolho estar aqui para manifestar meu amor a Ti. Pois que sejam um pouco essas ideias que nos ajudem talvez a fortalecer, pois não só essa, pois porque não saberia nem como classificar, ainda vou ter que buscar o nome desse episódio, porque não sei se é necessidade de oração, se não sei nem como dizer, mas pois essa ideia, não? De poder realmente fechar esse sistema da oração. Para mim, desculpa interromper, né? Para mim, escutando aqui, por exemplo, foi um incentivo à oração, né? Um não desistir, um não desanimar. Quando a gente não escuta, quando a gente tem dificuldade, o que eu faço? Não, vamos lá, vamos continuar, porque o Senhor está aí, né? Então, foi mais uma grande motivação para continuar na nossa vida de oração tão necessária, né? Independentemente se estamos percebendo ou não a ação de Deus, ela está aí, né? Uma vez eu falei para um padre, olha a sabedoria, né, desse padre, eu falei para ele que eu não via muito crescimento espiritual na minha vida, parecia que estava tudo, né, parado, e ele disse o seguinte: você percebe as raízes das plantas crescendo quando você joga uma semente lá na terra? E eu falei, não. Ele falou, pois é, elas estão crescendo as raízes para o que depois vai ser o sustento de toda essa árvore grande que vai crescer. Assim também é na sua vida de oração, quando você não percebe que vai avançando na vida espiritual. Deus está permitindo que você crie raízes, porque essa árvore vai crescer um dia, vai ficar imensa e ela vai precisar de raízes fortes. Só que a raiz você não vê crescendo. Então achei muito interessante e para mim esse episódio está sendo um grande incentivo, né, a continuar rezando, ainda que eu não perceba, a raiz está lá crescendo, né? É isso aí, pessoal. Pois deixamos aqui, chegamos ao final de mais um programa, mas esse episódio de Católico Você Sabia, talvez buscando então essas motivações para a oração. Deixo um alô não particular para ninguém, não anotei muito aqui, mas deixar um alô para todos aqueles que se mostraram presentes, próximos a nós nesse período também que tivemos aqui essas 2 semanas quase já de corona por aqui, as pessoas que nos ofereceram orações, são tantas realmente que nos escreveram, que perguntaram constantemente, quase a diário como estavam melhores e tudo. Então quero deixar um alô a todos eles, a equipe de Nossa Senhora que eu acompanho aí, que sempre, pois todos os dias até tive que cancelar a reunião porque eu já não estava numa melhor condição para poder atendê-los bem, mas todas as pessoas também aí que estiveram perguntando, não quero nem citar tantos nomes porque foram realmente muitas pessoas que se preocuparam e rezaram por nós e pois a todas elas agradecemos e oferecemos, claro, todos os dias nossas orações e nosso agradecimento e nossa bênção. Eu agradeço também a todos, né? Peço desculpa aí, nesse áudio talvez escutaram as nossas vozes meio fanhosas, depois nossa respiração assim, as tosses, né, que atrapalham um pouquinho, mas faz parte também, né? Também meu agradecimento, há muitas mensagens, muita preocupação, a gente falou que estava bem, mas ainda assim, nossa, muita preocupação. Eu coloquei um vídeo, publiquei um vídeo lá no meu Instagram, porque
Vi que as pessoas parece que não entenderam muito bem que eu estava bem, ou ficaram meio preocupadas, mas estamos bem, graças a Deus. Eu agradeço de coração todo o carinho, né? Muitas mensagens impressionantes falando, Padre, conte com a gente, que o senhor precisar pode falar, por favor, se precisar de alguma coisa que a gente faça, a gente faz, a gente se sente muito, muito agradecido realmente por tanta demonstração de carinho nesses momentos, né? A oração é o que nos fortalece, sem dúvida, isso não tem faltado. Então a gente agradece de coração. Eu quero deixar só um alô especial, estava pensando, né, nessa semana, uma grande amiga nossa que esteve aqui trabalhando na evangelização conosco no Reino Christi, a Tatiana Zuluaga. Ela se casou com o Mário, foi esses dias, né, na Colômbia, tiveram a sua celebração no casamento. A gente acompanhou online e com as nossas orações, sem dúvida. Então quero deixar meu abraço, meu alô para ela. Eu vou mandar esse episódio para ela depois por WhatsApp. Espero que ela escute e receba o nosso carinho, o nosso abraço. E as felicitações também pelo seu casamento, essa família que começa com a bênção de Deus, no plano de Deus presente sempre. É isso aí, pessoal. católicocesabia@gmail.com. Mande-nos suas queixas, reclamações, opiniões, ideias, temas, para a gente poder seguir tratando aqui coisas que pois, possam ser de grande ajuda para vocês. Se você não sabia, pois você vai saber mais, né? Então, católicocesabia@gmail.com. Mande sua mensagem e já as diversas redes sociais que já falamos que estamos por aí, nossa página católicocesabia.com.br, demais lugares aí e plataformas que podem estar escutando-nos aí. Deus abençoe a todos, boa semana. Um abraço, pessoal, Deus abençoe e até a próxima. Tchau.